Eu vou estar onde que eu falei? Não, vou estar no Instagram. No Instagram da igreja. Obrigado, Tati. No Instagram. Nós estamos numa série de mensagens falando chamada Reset. Tempo de reiniciar os conceitos familiares. Irmãos, pensa num tempo em que Deus tem falado ao meu coração, não sei ao seu, mas ao meu coração, de uma forma poderosa, tem falado. E o pastor Cláudio, na quinta-feira, trouxe bem o significado de reset. Eu tinha falado, já falei tanto sobre reset, e ele de uma forma tão simples. Aí eu falei, poxa, por que eu não pensei assim tão simples? Fui ler, procurei, falei, o que é reset? Reset, irmão, você comprou o aparelhinho da Claro, lá da Vivo, não funcionou, tirou da tomada, resetou, colocou de novo. Eu falei, por que eu procurei tanto? Era só ter tirado o aparelhinho da tomada. Mas é exatamente essa visão, é exatamente isso. Às vezes nós precisamos parar, resetar e recomeçar. Porque na correria do dia a dia, o que acontece? Muitas coisas vão ficando, vão passando entre os dedos. E muitas coisas não vão sendo tratadas. Observe aí, muitas coisas não vão sendo tratadas. Não, pastor, ele entende, ela entende, meu filho entende, eu estou muito cansado. E não entende não, irmãos. E nem sempre o que acontece fica cicatriz em momentos difíceis. E nós tivemos aqui algumas mensagens especiais. Amar ou valorizar, da superfície ao propósito, pastor Lucivaldo, tenha bons fundamentos, eu preguei. De consumidor a discípulo, Bruno, invista na categoria de base, criação de filho, foi a Débora. Das ideologias ao reino, pastor Cláudio pregou na quinta-feira. Hoje nós vamos falar da ruptura à restauração. Da ruptura à restauração. E aí eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis é fácil, irmão, não tem como errar. Primeiro livro da Bíblia. 2,15. Vamos ler até o 24, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra e todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-lhe. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que delícia, os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse um homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Frouxo. É um vacilão esse Adão, né? O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Somente até aí. Queridos, quando nós lemos esse texto, e é interessante que quando eu tenho percebido que nós estamos falando de família, restaurando, reiniciando, tudo se inicia lá no Éden. Todas as mensagens, quase todas elas, têm um gancho lá no Éden e traz para os dias de hoje. E hoje não é diferente, o texto é esse. Você viu que estava tudo perfeito, Deus fez o homem dormir, tirou da sua costela, tirou do seu lado uma costela e fez Eva. E Adão olhou para Eva, o que Adão fez? Agora sim, Senhor. Agora sim. Não é mais vaca, não é mais bezerro, não é mais boi, não é mais aquele com o pescoço comprido. Não, agora é carne da minha carne, é osso do meu osso, é mulher, minha mulher. Adão ficou encantado quando viu Eva. Sabe assim, você imagina, Adão acorda, de repente Eva sai do meio das árvores. Adão olhou e falou assim: agora sim! Não aguentava mais ver o leão com a leoa, não aguentava mais ver os parceiros. Agora sim o Senhor caprichou no negócio. Pois bem, passa-se o tempo, e quando chega um pouquinho mais para frente, Eva é seduzida por Satanás, pela serpente, e quando é seduzida, ela vai lá e come do fruto. E a palavra do Senhor diz que ela come do fruto e faz o quê? Dá para Adão. Imediatamente seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E estando nus, eles pegaram folhas e se cobriram, e cobriram a sua nudez. E Deus todos os dias vinha no cair do dia para poder falar com eles. E quando ele sente uma doce e leve brisa e ouve os passos do Senhor, ele sabia que o Senhor estava chegando. E eles se esconderam porque tinham vergonha. E o Senhor pergunta: cadê vocês? É a mesma pergunta que eu fico preocupado de Deus me fazer. Alexandre, cadê você? Ô Senhor, eu já errei tanto e eu estou assim, me escondendo da Tua presença. Eu fico pensando que tem muitos crentes que Deus ainda continua, tem nada a ver com a mensagem, que Deus continua passando e falando assim: ô Débora, cadê você na minha presença? Alexandre, cadê você na minha presença? Dieguinho, cadê você, cara? Você que diariamente eu vinha te visitar e falava contigo, agora você sumiu. Cadê você? Senhor, nós erramos e vimos que estávamos nus e nos escondemos da sua presença. A tendência do homem é essa, é se esconder da presença de Deus quando ele comete um erro. E na verdade, o que nós devemos fazer é não nos escondermos, é nos apresentarmos. Senhor, eu gosto muito do filho pródigo e do versículo que diz: Senhor, Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele se apresenta. Pois bem, Deus fala assim: como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês comeram da árvore? O que Adão, machão, brabão, fez? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Eu estava felizão, mas a mulher que tu me deste, comeu. O Senhor vira para Eva e fala: Eva, você comeu do fruto? Senhor, foi a serpente. E a serpente não tinha a quem acusar. A serpente não tinha quem acusar. Adão falou que foi Eva, Eva falou que foi a serpente falou: pronto, sobrou para mim. E de fato, Deus põe uma maldição sobre a serpente. É interessante que essa situação continua acontecendo até os dias de hoje. Tem um livro
em que acho que foi um dos livros que eu mais citei em pregação, que se chama O Silêncio de Adão. Você, marido, deveria ler esse livro. Você, jovem, pretende se casar, deveria ler esse livro. Porque o que dá a entender é que a Eva pega do fruto e come e faz assim, ó. Adão, cadê você? Adão, que delícia, meu filho de Deus, come esse negócio aqui, come. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela arranca, come e dá. Adão estava ali. Adão pega e come. E quando Deus pergunta, o que ele faz? A mulher que tu me deste. Qual que era o papel de Adão nesse negócio todo que ele tinha que fazer? Eva, sua louca, tira a mão desse negócio. Deus não falou para você não comer? Deus não falou para você nem tocar? Vamos, sai daí, vem pelo cabelo, vem. Porque na época não tinha roupa para puxar, né? Pelo cabelo, vem, você está louca, Eva? Não faça isso. Deus falou, mas a primeira coisa que Adão fez, ele se cala. E quando Deus cobra, foi a mulher que tu me deste. Irmãos, como a história é cíclica. Como a história se repete. Pastor, eu não estou aguentando mais a minha esposa, ela gasta loucamente. Pastor, minha mulher, ela tá... E às vezes você está vendo, só está se municiando para dizer, foi ela, não foi eu. Foi ela, não fui eu. O nosso papel é de cuidar. O nosso papel é de zelar. O nosso papel é de caminhar junto. E às vezes você, homem, você se cala, deixa a mulher cair ribanceira abaixo, para ter nas suas mãos o que acusar. A mensagem não é essa. Mas fica aí, hein? Fica aí. Quando falamos de vida familiar, tratamos de assuntos que vão muito mais profundo em nossa vida. E quando nós falamos de casamento, ninguém volta para a mensagem, tá? Fecho parênteses, volto para a mensagem. Se Deus falar, eu volto de novo para lá, para você ficar esperto, marido. Ninguém se casa para ser infeliz. Você já viu alguém pensando assim? Minha vida não tem mais jeito, eu vou casar para ser infeliz. Alguém aqui casou assim? Acho que não. Todo mundo casou para ser feliz. Agora sim, pastor. Agora eu arrumei a mulher dos meus sonhos. Ela é linda, 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 linda. E eu vou casar com ela. Igual uma pessoa falou assim, pastor, quando eu casei tinha a cara da riqueza. Era magrinho, bonitinho, parecia rico. Agora, pastor, olha o que aconteceu com ele. Se a Mariana falou do Maurício, era a cara da riqueza. Olha o que aconteceu. A Débora, quando casou com o Alexandre, magrinho, barriguinha de tanquinho. Você acredita nisso, irmão? Tanquinho vazio, porque agora está cheio. Mas ó, tanquinho, o blazer fechava com facilidade agora. Mas, pois bem, acontece, caminha, mas a gente casa com a ideia de ser feliz. A gente se relaciona com isso. E nós fazemos dessa forma. E é interessante que, quando nós nos casamos, nós devemos sempre ter a ideia que eu tenho que ser uma pessoa realizada, feliz, completa, para poder me casar com outra. Esse negócio de eu vou me casar porque está faltando alguma coisa para completar a minha alegria é errado. E por isso que muitos casamentos não dão certo, porque às vezes eu jogo a minha responsabilidade sobre a vida da Débora, a minha felicidade sobre a vida da Débora, ou vice-versa. Não. Como eu estava num período muito felizão comigo, legalzão, bonitão, o jardim era muito florido, eu falei, vou casar com a Débora. Não era não? Então vou diminuir. Eu estava só legal. Ai, que Deus fulmina, né, irmão? Eu estava só legal, estava feliz. E decidi casar. E ela a mesma coisa. E fazendo charme. Alexandre, não sei se vai dar certo nós nos casarmos, estarmos juntos. Eu falei, deixa de charme, garota. Mas no dia do casamento, ela disse, e eu também digo, que nós casamos de manhã, e eu falei, Senhor, eu sei que estou tomando a atitude correta, meu Pai, tem misericórdia. E ela lá na casa que a gente já tinha alugado,
Ela pensando a mesma coisa, será que, meu Deus, tem misericórdia? Vou viver com esse homem pro resto da minha vida. O que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Mas o Espírito Santo falou assim, Débora, cai de cabeça, esse homem é bom demais. Esse homem é bom demais, pastor Eliane, case com Cláudio. E aí hoje eu estava escrevendo sobre isso, e me lembrei de um filme que uma vez inclusive eu já preguei sobre ele aqui, se chama Na Natureza Selvagem. Não sei quantos já assistiram esse filme, Na Natureza Selvagem. E esse filme você deveria assistir se você não assistiu. Tem uma frase que é maravilhosa, diz assim: a felicidade só é real quando é compartilhada. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. Olha que coisa chata, você é muito feliz, mas você não pode compartilhar com ninguém. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. E esse filme tem uma história muito legal, muito legal. E essa frase, ela é verdadeira. Porque qual que é a alegria? É eu chegar em casa e falar, Débora, deu certo isso. Débora, as coisas estão assim. E ela vinha, Alexandre, olha, hoje eu estive pregando e foi muito bom, foi bênção, estou feliz. E esse compartilhar causa transformação em nossas vidas. Então, quando nós lemos sobre isso, nós começamos a entender dessa responsabilidade de sermos felizes e de fazermos com que o outro possa experimentar do que está no meu coração. Fazermos porque somos, e porque somos, nós compartilhamos disso com a vida do outro. Nós compartilhamos isso com quem está próximo e vivemos então de forma poderosa. O conceito é exatamente esse. Eu não entro para ser feliz, mas eu entro para fazer o outro feliz. Há uma rede de supermercado que você deve conhecer e que diz assim, o que te faz feliz? Tem uma musiquinha, né? O pãozinho com manteiga na chapa, o que te faz feliz? E a musiquinha assim embala os nossos corações. Essa musiquinha e esse conceito, ele é extremamente egoísta, é extremamente egocêntrica, porque tudo está relacionado a mim, é o que me faz feliz. Só interessa o que me faz feliz, não me interessa o que faz o meu filho feliz, o que faz a minha família feliz, o que faz a minha casa feliz. O que interessa é o que me faz feliz. Bem, se eu estou na comunidade e a comunidade me faz feliz, é um bom lugar para eu estar. Mas o conceito não é esse. Qual que é o conceito? Eu chego nesse lugar e eu vejo que há necessidade. Por saber que há necessidade, eu entro nessas lacunas para transmitir o que eu tenho na minha vida. Ou seja, eu pego de mim e transmito na vida dos outros. É esse o conceito de família, irmãos. Eu tenho que me empenhar ao máximo para que a minha casa seja feliz. Não é se eles vão me dar alegria, não é se eles vão me dar prazer, não é se os meus filhos vão me dar orgulho, não é se os meus filhos vão me dar essa alegria, não, mas é o que eu estou proporcionando à vida do Isaac, da Esté e da Débora. E, consequentemente, o que eu proporciono, isso volta para mim. Porque não há nada melhor do que fazer um lar feliz, e esse lar despeja sobre você o que você tem despejado sobre ele. É lei de semeadura, é o que você planta. Então, essa história, o que me faz feliz, nós já estamos cansados de aconselhar casais, falando a seguinte frase, pastor, eu não aguento mais, eu não sou mais feliz. Eu não sou feliz na minha casa. E às vezes eu pergunto, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto da sua alegria ou da sua vida você tem derramado sobre a vida dos seus filhos? Você tem derramado sobre a vida do seu marido, da sua esposa? Quanto da sua vida você tem derramado sobre a sua casa? Para simplesmente você despejar que o motivo da sua alegria é a falta do que os seus filhos, esposa ou marido fazem com você.
Então entenda uma coisa, você e eu não somos o coitadismo dessa situação. É porque tem outra palavra que eu esqueci. Vítima. Nós não somos vítima dessa situação. Coitadismo existe? Não, mas vocês entenderam. O negócio é comunicar, irmão. Isso, nós não somos vítima dessa situação. Nós precisamos entender que nós colhemos o que muitas vezes nós plantamos. E aí, dentro do casamento, começam a haver rupturas. Dentro da família começa a haver ruptura, porque essa série de mensagens não é só sobre casamento, é sobre família. Então, pastor, eu não sou casado, essa mensagem não é para mim. Não é sim, porque você pode ter filhos, você tem irmãos, você tem parentes, e começa a causar rupturas na vida familiar. E aí você começa a ver, então, que a ruptura, ela vem sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, sobre os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a igreja, e aí nada começa a dar certo. Você começa a perceber que você fica insatisfeito em qualquer lugar que você vá. Porque o problema não é o lugar, o problema somos nós. Nós estamos tão amargos, tão azedo, tão virado, que lugar nenhum é bom, que lugar nenhum me satisfaz. Agora pensa com outros olhos. O que eu posso fazer para satisfazer o lugar na qual eu estou? O que eu posso fazer para satisfazer as vidas que estão ao meu redor? A igreja na qual frequento, a casa onde eu moro, a minha família, os meus amigos. O que eu posso fazer, me esforçar para me doar em relação a esse relacionamento? Então, para que nós possamos entender o que é ruptura, ruptura tem alguns significados maravilhosos. Ruptura, ação ou efeito de romper. Fratura, quebradura, interrupção, descontinuidade, corte, anulação de um pacto. Mas eu gostaria de pegar com os irmãos uma palavra, descontinuidade, e sobre ela que nós vamos conversar nessa noite. Descontinuidade, ou seja, modificações frequentes. No casamento e no relacionamento familiar, quantas e quantas vezes nós começamos bons hábitos e com o tempo nós paramos. Por exemplo, nós falamos aqui, queridos, é tão bom que você separe um tempo especial para que você tenha um culto doméstico. O Bruno falou sobre isso. E aí você sai daqui e fala assim, a partir de hoje, aleluia, nós vamos ter culto doméstico. Passa-se 6 meses, passa-se 1 mês. O que você faz? Não, chega, eu não tenho tempo para nada. Ou quando você se casou, você veio com os bons hábitos. Por exemplo, quando eu me casei com a Débora, e esse hábito eu tenho até hoje, oi bem, tudo bom? Eu estou indo lá na Cacau Show. Mereço um chocolatinho depois do jejum. Porque da agora vou ter que doar para outro. Então, eu estou indo lá, eu vou fazer uma visita ao Elton. Isso, eu estou indo lá, tá bom? Te amo. Tem alguma coisa demais nisso? Fala a verdade. Não tem nada demais nisso. Eu vou lá, fiz a visita, conversei, orei. Saí de lá, bem, estou indo lá no centro resolver um problema. Tá bom? Beijo, tchau. Eu não estou falando que você é obrigado a fazer isso não. Mas isso é um hábito que nós criamos. Hábito que nós criamos. E um hábito que nós criamos familiar. Com o Isaac, que está lá em São José do Rio Preto. Mãe, eu posso comer o lanche? Libera para mim R$15 aí, cara. Isaac, dessa vez, hein, cara? Tá bom, vou comer o lanche.
Ontem a Esther chegou em casa, foi um casamento com o Guilherme, e chegou, e nós temos 11 horas, um horário legal. O Guilherme tem se esforçado em fazer isso. A Esther ligou para mim: aonde você está? Eu falei: filha, deixa eu te falar uma coisa, você tem que crescer muito para ter a minha idade, entendendo? E eu cheguei: não interessa, nós temos que hora, aonde você está, fala, eu estou comendo, isso é a hora de comer, porque já era 11 horas, eu estava comendo, e depois eu encontrei com o Andrezão, e com a Di, e com a Alice, e ficamos conversando. Irmão, o que tem? Pai, eu estou em casa. Tá bom, beijo, filho, descansa aí, papai está chegando daqui 1 hora, beijinho, tchau, fica com Deus. Hábitos saudáveis, hábitos bons. Hoje a Sara esqueceu de tirar, o João, sei lá quem foi, o corta-corrente do carro. Ficamos empurrando o carro aqui igual louco. Pastor Cláudio chegou. Falei, pastor Cláudio, é guincho, álcool e fogo, irmão. Ele entrou no carro, fez assim, ó. Falei, é Deus na vida dele. Que não é possível, eu fiquei bravo com esse Celta, irmão. Apesar que eu não empurrei, né? Eu fiquei sentado no volante. Na Andrômeda subidinha, João, Lucas, e ó. Mas a Sara ligou. O pai em 5 minutos estava aqui. O que está acontecendo com a minha filha? Eu falei, caraca, o pastor Cláudio chegou. É isso aí. Hábitos bons e importantes, familiares. Hábitos. Mas o que acontece? Nós, às vezes, e por muitas vezes, queridos, entramos nessa descontinuidade. Porque achamos que o tempo passou e que não tem mais necessidade de fazermos o que fazíamos antes. E aí começam a gerar rupturas. E aí você começa a reclamar do seu marido. Você começa a reclamar da sua esposa. Você começa a reclamar dos seus filhos, porque você não dá continuidade àquilo que começou e que era um excelente hábito. E aí começa a acontecer rupturas no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida com os seus amigos, porque bons hábitos pararam de ser exercidos, feitos constantemente. Observe isso. O pai agora não tem mais tempo, porque o papai está trabalhando muito e está ganhando muito dinheiro. É aí que é a hora de você parar e dar atenção, ir lá abraçar, beijar seus filhos. Dorme com Deus, Deus te abençoe. E eu vou falar o que minha mãe fala para mim até hoje: meu filho, sonhe com os anjinhos. Até hoje. Eu ligo para ela depois do culto, ela não está bem de saúde. Mãe, e aí, como é que a senhora está? Meu filho, mamãe não está bem, está com dor aqui do lado. Mas está tudo bem, vai dar tudo certo. Tá bom, mãe, beijo, meu filho, dorme com os anjinhos. Tá bom, mãe, eu vou dormir com os anjinhos. Hã? Anjinho aí. É importantíssimo que você entenda, queridos, que a descontinuidade, ela prejudica a sua vida. Nós trocamos o importante pelo que é urgente. Nós trocamos o que é importante por aquilo que é urgente. E entenda uma coisa: nem sempre o que é urgente é tão urgente assim. Lembra aí, se você já não saiu correndo para fazer alguma coisa, e quando você chega lá, você faz e fala, é só isso. Mas você deixou em casa um compromisso que você tinha familiar. Um compromisso que você tinha com seus amigos de infância, com seus amigos de igreja. E aí você fala, puxa, saí correndo para nada, mas abri mão daquilo que era importante. Um grande mau hábito que nós temos é que num mundo de tanta correria, nós abrimos mão do que é importante. E por abrir mão do que é importante, isso tem causado rupturas em nossas vidas. Frestas que têm trazido mágoas profundas,
Querida igreja, quando eu paro para conversar com um dos adolescentes, com um dos jovens, e entramos em assuntos familiares, a maioria deles, a reclamação é, porque a minha mãe e o meu pai não me dão atenção. Não é porque você está aqui agora, adolescente, sem prestar atenção em mim? Como viaja, né, rapaz? Não é porque agora você está ouvindo isso que você vai fazer disso uma verdade na sua vida. Porque nem sempre isso é verdade. Mas a maioria que nós conversamos tem esses problemas profundos. Nós começamos o nosso ministério com um adolescente. A Débora tinha conversa de horas com adolescentes, machucados, meninas que não queriam ser como as suas mães. E as mães insistiam em pegar as roupas das filhas e usarem. E as filhas odiavam aquilo, porque a mãe está querendo imitar. Pastora, ela está querendo ter 15 anos novamente, ela já tem 45. Ela está querendo novamente ser o que eu sou. Agora é a minha vez. Eu não sou contra a filha usar roupa, a mãe usar a roupa da filha. Não sou contra, não. Eu sou contra você, mãe, de 30, 35, 40, 50, querer ser de 15. Aí eu sou contra. Porque cada tempo tem a sua idade e o seu tempo. Ficaria meio feio a Débora querer usar o que a Esté usa e querer agora ser menininha de 20 anos de idade. Aí ficaria legal para mim. Mas não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não vamos começar uma ruptura aqui. Mas entenda, irmãos, quantas vezes ela sentou, não foi bem, conversando, porque disputa posicionamento. E aí cria-se rupturas. E deixa só abrir o leque um pouquinho. Quantas vezes você, pai, derrama mais amor e carinho para sua filha do que para sua esposa? E esquece que a sua filha vai embora e a sua esposa vai ficar. E aí você não vai saber cuidar dela. Porque é filhinha do papai, é tchucu-tchucu, é a princesa do papai. É sim, mas a princesa vai, daqui a pouco ser princesa em outra casa, vai ser rainha em outra casa, e eu tenho que ficar com a minha esposa, e derramando sobre a vida dela, amor. Então, não muda os valores, não muda os valores, não muda, você causa rupturas terríveis na vida da sua família. Trocamos o que é certo, o que é importante pelo que é urgente. Nós já ouvimos várias vezes reclamações assim, ela ou ele mudou muito depois do casamento. Quando eu me casei não era assim, mudou muito. Ou então, não é mais a mesma pessoa que eu casei, essa pessoa mudou, não é mais a mesma pessoa. Eu deixo de conhecer o Alexandre mudou. Ou então você já falou para você mesmo, aonde foi que eu errei? O que fazer para sarar ou refazer essas rupturas que foram marcadas em nossas vidas? Diante de tantas, às vezes, dores que se silenciam dentro dos nossos corações, o que eu devo fazer para acertar isso? Eu gostaria que você prestasse atenção. Primeira coisa, tenha o hábito do diálogo. Tenha o hábito do diálogo. O diálogo conserta tudo. Tenha o hábito de dialogar, de conversar. Quantas vezes você para conversar com a sua esposa? Quantas vezes você para conversar com seus filhos? E conversar, queridos, eu não estou falando só aquela conversinha água com açúcar. É parar e conversar. Falar coisas substanciais. Dialogar. Famílias não prosperam se não tem diálogo. Não prosperam. Para nós chegarmos onde chegamos, nós conversamos bastante. Para você que está aqui, talvez que tenha mais de 25 anos, quem tem mais de 25 anos de casamento aí? Não esperou terminar de molhar o bico, né, velho? Tá vendo?
Quem tem mais de 25 anos de casamento? Pastor Cláudio, lá Júnior, as irmãs, pastor Vitor, tem bastante. Se não tiver diálogo, não chega. Não chega. O outro já está casado, nem... Não chega, irmãos. Se não tiver diálogo no seu casamento, não chega. E sabe por quê? Muitas vezes você é magoada, ferida ou ferido, e os seus filhos, porque vocês nunca sentaram em família para conversar, para colocar as cartas sobre a mesa. E vamos acertar esse negócio aqui já. O diálogo faz a total diferença em nossas vidas. Talvez se Adão tivesse dialogado com Eva, Eva, tá louca? Tira a mão daí, filha. Vem cá que eu vou te falar uma coisa que Deus falou para mim. Não pode, repete comigo, não pode comer do fruto, entendeu? Não coma do fruto. O diálogo faz a total diferença numa casa. Você tem paciência para conversar com todo mundo, mas não tem paciência de se assentar com sua esposa. Pastor, são 25 anos ouvindo essa mulher, mas você casou e deu risadinha quando casou com ela. Agora conversa. Agora você conversa. Sabe o que não pode faltar? Aprenda a reconhecer os seus erros. Aí pegou pesado, pastor. Aí, pastor Milton, o negócio ficou grosso. Reconhecer meus erros. Sabe qual é o grande problema? É que você acha que você acerta em todas. Sabe qual é o problema? Que você acha que é o dono da razão. E principalmente se você é muito mais velho que a sua esposa, ou a sua esposa é muito mais velha que você. Ou que você, como pai, é dono de toda a razão sobre seus filhos. Aí o negócio complica. Porque quando você chega com seus filhos, deixa eu te falar uma coisa. Pai, não. Pai, senta aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quem errou foi o senhor. Como é que você fica? Eu sei como é que eu ficava. E fico. Filho, foi eu, Nossa. E eu tento até inverter. Não, mas eu errei por causa disso. Não, pai, explica, mas não justifica. Não é isso que o senhor fala? O senhor errou, cara. Aprenda, irmãos, a reconhecer seus erros. Porque a falta de reconhecimento faz com que você não rompa barreiras. Faz com que você não rompa barreiras. E você às vezes sabe que você errou, exagerou, mas não volta atrás. E por não voltar atrás, você começa a causar no coração familiar mágoas, marcas, rupturas terríveis no coração da família. Porque você não foi capaz de parar, dar um passo atrás e falar, vamos de novo, vamos todo mundo junto, porque é assim que nós devemos caminhar. Quando eu entendo isso, reconheço os erros, ele me ajuda a entender quem eu sou, e me ajuda a entender que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito como pai, não sou perfeito como marido, muito menos como amigo. Eu não sou perfeito. Como amigo, então, nem se fala. A dificuldade de sair, de sentar, tomar café, bater papo. Nossa, Deus tem misericórdia da minha vida. Mas eu vou lá. Elton e Maurício, eu pago o café. Beleza, eu vou. Não fui. Não dá, estou enrolado. Vocês foram? Mas assim mesmo, é coisa de homem, irmã. A dificuldade de poder estar. Andrezão liga para mim, reclamou hoje. Pô, pastor, mandei mensagem, o senhor leu, o senhor nem respondeu. Eu não vi, foi a Esté que mexeu no meu celular. Não foi você, foi a Débora que mexeu. Não foi, então fui eu, não esqueci. Querido, se você não reconhecer, me perdoa. Estou reconhecendo agora, vamos acertar esse negócio. Tem que ser de púlpito, senão você vai falar no meu ouvido. Se você não reconhecer, querido, não tem jeito.
É necessário nós, seres humanos, reconhecermos os nossos erros, as nossas limitações e que somos dependentes de Deus todos os dias. É necessário fazermos isso, é necessário reconhecer, é necessário voltar atrás, é necessário. Sabe outra coisa que é importante? Saiba se arrepender. Pastor, aí o senhor está pegando pesado, porque reconhecer erro e agora pedir perdão, reconhecer, é pesado demais. Saiba se arrepender. Débora, eu me arrependo do que eu fiz contigo. Isaac, Esther, vocês me perdoam. Eu me arrependo. Igreja, eu quero pedir perdão para vocês. Eu me arrependo do que eu falei, ou da forma que eu falei. Esse é o correto da vida de um homem e de uma mulher, da vida familiar. Peça perdão. Você não é obrigado a acertar em todas. Sabe qual um dos grandes problemas? É achar que nós somos perfeitos. Eu acho que eu sou tão perfeito, queridos, em que a Débora sofre da minha mão, tadinha. Não existe isso. Não existe essa perfeição. A cada dia eu estou aprendendo, você está aprendendo, e por aprender a cada dia, eu preciso reconhecer, olha, como eu errei nisso, meu Deus, Senhor, joga no mar do esquecimento, eu quero escrever nova todas as coisas, eu quero reconstruir. É exatamente o reset, é tirar da tomada, esperar acabar aquela configuração e reconfigurar a minha vida familiar, e reconfigurar a minha vida emocional, minha vida espiritual, o meu relacionamento em casa com família. Eu preciso reconfigurar e pedir para que o Espírito Santo me ajude a fazer isso. Saiba pedir perdão. Mude os seus hábitos. Eu sei que tem coisas que eu faço que machucam a minha esposa. Então para que eu vou fazer? Para que você vai fazer? Eu sei que tem coisas que irritam meus filhos. Pai, não desperte a ira dos seus filhos. Olha aí, pastor, olha como esse menino fala comigo. Claro, você perturbou ele o tempo todo. Agora ele não tem mais uma gota de respeito por você, porque você não respeitou ele. A sua casa não tem mais respeito por você, porque você não soube lhe dar o respeito, e nem a sua família. Aprenda a fazer isso, igreja, para que nós tenhamos famílias alicerçadas, filhos alicerçados, lares estruturados no Senhor. Mude os maus hábitos. Volte atrás. Não gosta disso? Então vamos mudar esse hábito aí. Compartilhe, eu já falei isso aqui algumas vezes. Compartilhe com seus filhos o que está acontecendo na casa. Pastor, eu escondo dos meus filhos os meus problemas e as minhas lutas. E quem disse que isso é sadio? Eu hoje falei aqui numa mensagem que eu preciso compartilhar com eles o que se passa, e principalmente com esse momento, um momento de luta. Não vai dar, não vai rolar, as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, não tem como fazer, não vai dar tempo, não tem como. Beleza, aí Deus abençoa, Deus entra com providência. Eu entro e falo assim, vamos fazer sim. Como, pai? Deus abençoou, Deus mudou. Cria no coração dos meus filhos uma perspectiva e uma realidade de um Deus miraculoso, de um Deus que vê, que faz, que entra com providências. Mas você não cria no coração da sua família esse ambiente. Pouco é se falado de Deus. Se fala de estudo, se fala de casa, se fala de dinheiro, se fala de dinheiro, se fala de dinheiro, se fala de dinheiro. Aí sim, depois fala-se de dinheiro de novo. Mas de Deus não se fala. Cria esse ambiente. Deus proverá, Deus vai fazer, Deus está na frente. Meu filho, fica calmo, Deus vai entrar com providência. Pai, Deus não entrou, então não era da vontade dele. Fique em paz, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Para que você tenha uma casa sem rupturas, é importante reconhecer isso.
É importante você entender. É importante, querido, você mudar os seus maus hábitos. Pastor, igual de vez em quando eu falo, eu não consigo. Eu não consigo. Irmão, você não tem noção como isso me irrita. Eu não consigo. Você consegue fazer o que irrita. Você consegue fazer os maus hábitos. Você consegue tocar tumulto na sua casa. Você consegue agitar toda a sua família. Você consegue causar no coração dos seus filhos, da sua casa, rupturas. Mas não consegue mudar? Como assim não consegue? Como assim não consegue? Não é só o caminho contrário? Não é só pedir a graça de Deus? Não é só orar ao Senhor? Não é só se vigiar? Eu já contei a história aqui de um homem que tocava na igreja. E esse homem era contrabaixista da igreja, igual o Andrezinho. Não igual o Andrezinho no hábito dele, mas tocava o baixo igual o Andrezinho. Tocava nada aquele homem. Nada. A música estava aí, pom. Você está atrasado na nota. Ah, é, pom, pom. Um homem não tinha, sabe? Pi, 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 pum, pi. Não tinha isso na cabeça dele. Um dia conversando com ele, ele chegou na igreja, irmãos, quando ele falou do meu lado, aquele bafo de cachaça no meu nariz. Eu, abre a boca, cara. Cara, você está bebendo? Você está bebendo, miséria? É, pastor, eu não consigo, porque eu gosto de cachaça, e é branquinha, e aí eu tomo mesmo, e eu não consigo parar. Mas você já quis parar? Não, todo dia eu quero parar, mas todo dia eu bebo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que é o bar que você bebe? Na esquina da minha casa. Bem legal. Quando você vem para a igreja, você passa para onde? Na frente do maldito bar, pastor. Que é aquele bar, aquele bar é um nojo, aquele bar é cheio do pecado, é cheio de Satanás, é cheio de imundície, todos os demônios estão lá, e você entra lá. Por que você não faz sentido contrário? Ao invés de você sair aqui e vir para a igreja, e o bar está aqui nessa esquina, por que você não dá a volta no quarteirão e toma outro caminho e vai orando para a igreja? É muito longe, pastor. Eu falei, então você não quer mudar. Porque mudança requer sacrifício. Mudança requer sacrifício. Esse caminho aqui, pastor, eu gasto 5 minutos. Se eu sair em 2 quarteirões e der a volta lá para ir para a igreja, eu levo 15. Mas você vai ser liberto. Você vai chegar na igreja com um bafo de ping-pong. Não, ping-pong é muito antigo, né? De tridente, sei lá. Tridente. Você vai chegar na igreja diferente. Você vai chegar, entendeu? Então, irmãos, toda mudança requer esforço. Pastor, eu brigo na minha casa todo dia. A partir de hoje você não vai mais brigar. A partir de hoje você não vai mais brigar. Quando a coisa começar a se levantar em ar de briga, você vai falar assim, bem, eu vou dar uma saidinha, depois a gente conversa esse assunto. Sua mulher vai olhar para você, e você sai, você volta depois, oi bem, vamos sentar aí, vamos bater o papo sobre aquele assunto que de manhã a gente não conversou? Por que você? Amor, eu vou dar uma saidinha, já volto depois. E aí, bem, vamos conversar novamente? Porque eu vou dar uma saidinha, rapidinho, eu já venho, fica aí. Vamos conversar? Amor, está tudo bem contigo? Tá. Mas eu quero que esse bem que está comigo também esteja com você. Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nós somos capazes de fazer isso? Hoje nós estávamos falando na classe de jovens sobre se a pessoa pode mudar ou não pode mudar.
Mas rolou uma discussão violenta. Sara se inflamou. Gabi faltou. Cadê ela? Ah, faltou de novo. E aí eu lembro do meu temperamento. Irmãos, quando eu estava dirigindo, não parecia nem crente. Eu estou falando do Alexandre. Não parecia nem crente. Brigava na rua. Um amigo meu aqui, de São José, que é mecânico, uma vez ele viu meu carro, grudou atrás de mim, piscou o farol, começou a buzinar. Eu coloquei a mão para fora e falei, ó, passa por cima, irmão, está satisfeito? Passa por cima, vai embora. Não enche minha paciência, vai embora. Vai embora! Quando eu gritei e eu vi que era ele. Ah, Cláudio! E aí, irmão? Ah, tudo bem? Como é que você está? Não parece louco? Falei, Deus, tem misericórdia, preciso mudar esse negócio. Uma vez subindo a São João, eu, Débora, Isaac, Esther, um cara passou para mim com um golfe assim, ó, me fechou, e o carro quase bateu, pisei no freio, do jeito que eu pisei, já acelerei de novo, grudei na traseira do golfe, ele parou no sinal. Quando ele parou no sinal, eu parei vindo com vida, baixei o vidro, falei, ô meu irmão, quando eu olhei no carro, irmãos, nada contra, mas 4 negão dentro do carro. Quatro por quatro, com um cara que fala assim, vou te assaltar. Eu falei, oh, e aí, cara, pô, você quase bateu lá no carro atrás, hein? Virei gatinho na hora. Não faz mais isso não, hein? É, valeu. Aí o Isaac e a Esther atrás falou assim, e aí, pai? Cadê o brabão? O que aconteceu? Falei, eu não gritei para salvar vocês. Comecei a orar, Deus, muda, não pode ser assim, muda esse negócio. Você acha que às vezes eu não tenho vontade? Mas o Espírito Santo fala assim, é isso mesmo, Alexandre? Você vai voltar a ser quem você era? Não vou voltar não, Senhor. Então fica filezinho aí, cara. Sabe outra coisa que eu aprendo? Sabe outra coisa que eu aprendo, queridos, para nós podermos acabar? Bagunçou tudo aqui. Tenha kitsugi. Aqui é outro padrão. Aqui é japonês, kitsugi. Eu vou explicar para você o que é kitsugi. Kitsugi é uma tradição japonesa. Vê se está ligado isso aqui, Guilherme, por favor. Agora está, acendeu a luzinha, né? Kitsugi é uma tradição japonesa. É uma arte japonesa de reparar as rupturas, destacando as fissuras com ouro. É isso aí, ó. Dá uma apagadinha na luz aqui para mim aqui, o pessoal, por gentileza. Isso é o kitsugi. Esse vaso, ele foi quebrado. Apaga aqui, ó. Sei lá, diminui aí. Cadê o Luquinha? Não, deixa eu apagar aqui. Na verdade é amarela, sei lá. É isso aí. Esse é o kitsugi. Esse vaso foi quebrado. E esse vaso causou nele rupturas. E para ele poder tornar esse vaso de novo, eles criaram esse sistema. Eles pegam e remendam esse vaso, só que o que cola esse vaso, as suas fissuras, é ouro. Então esse vaso, ele parte de valor de nada para tudo. Você está entendendo isso, irmãos? As fissuras, quando quebra, o que você faz? Você joga no lixo. Aí eles pegam, passa ouro, cola caco por caco e refaz.
E o valor disso se torna assim, tipo, incalculável, que é arte. E quando nós começamos a entender isso aí, é exatamente o que o Senhor faz em nossas vidas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, igual esse vaso aí, ou igual esse prato, cheio de fissuras, todo quebrado, casamento falido, relacionamento com seus filhos destruídos. O japonês passa ouro. Sabe o que acontece comigo e com você? A presença do Espírito Santo é o que é passado nas fissuras de nossas vidas. O sangue de Cristo Jesus repara todas as fissuras dos nossos corações. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: as fissuras somem daí? Claro que não, você está vendo as fissuras. As fissuras também não somem dos nossos relacionamentos. Porque o que aconteceu comigo com a Débora há 10, há 15, há 20 anos atrás, eu lembro. Mas o Senhor falou assim: vou colar tudo isso. As fissuras que eu já tive com meus filhos, e quando eu sentei com eles e pedi perdão, o Espírito Santo e o sangue de Cristo colou tudo de novo. E falou assim: não, eu vou reparar. E aquelas histórias não servem mais para tocar no meu coração com mágoa, com dores, mas hoje são histórias para edificar vidas. Quando nós estávamos aqui na reunião dos homens, eu contei uma história que nós tivemos um episódio familiar que eu tive com Isaac. Deus fez essa obra em nossos corações. A história hoje não mexe mais nas nossas vidas, porque o sangue de Cristo colou todas as fissuras e tratou os nossos corações. Querido, deixa eu te falar uma coisa: não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa o grau da destruição, o grau de fissuras que foram colocadas sobre a tua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento com amigos e com família, com filhos. O que importa é o que você vai fazer daqui em diante. O que importa é que você pode chegar nessa noite e falar: Senhor, vem com o teu sangue, passa sobre a minha vida, passa ali, como está passando ali o ouro sobre essas rachaduras, passa o teu sangue sobre a minha vida. Queridos, rupturas se curam com o sangue de Jesus Cristo. Elas se curam com o poder que há em Cristo Jesus. Quando você decide que isso vai fazer a total diferença na sua vida. Quando você decide que essas mágoas, essas marcas, essas dores não vão mais dominar o meu coração. Não vão mais. Eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder os meus amigos, eu não vou perder a minha igreja, porque alguma fissura. Não. O sangue de Cristo vai tratar o meu coração. É exatamente isso que Ele quer fazer nessa noite. Da ruptura à restauração. É o que nós precisamos fazer nessa noite. E se você porventura chegou aqui nesse lugar com fissuras que estão abertas há anos, ou fresquinha, que aconteceram hoje, é momento de você falar: Senhor, trata a minha vida, trata o meu coração, dá um reset, me tira da tomada, espera apagar a configuração, e eu quero ser ligado na presença do teu Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Sabe o que os japoneses falam? O que é isso? O belo que é imperfeito, impermanente e incompleto. Quando nós nos deparamos com aqueles quadros, é o belo que é imperfeito. Eu falei aqui hoje que você e eu não somos perfeitos. Mas quando o poder do sangue vem sobre nós, nos tornamos belos.
deixamos com que o sangue possa reparar nossas vidas. Nessa noite eu não sei o quão profundo é as dores causadas pelos seus relacionamentos, as dores causadas pelos seus pais, as dores causadas pelo seu relacionamento, pelo seu marido, pela sua esposa. O que eu sei é que nessa noite há um Espírito Santo nesse lugar, em que faz nova todas as coisas. Que faz nova todas as coisas. E eu gostaria que nessa noite você permitisse que esse poder de Deus, que essa atuação do Senhor pudesse acontecer na tua vida. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, todos com seus olhos fechados. E eu gostaria que você pudesse falar com Deus. Eu queria que você falasse com Deus. E a Débora vai ler um versículo e explicar isso para que você possa entender com seus olhos fechados. Eu preciso explicar, porque enquanto o pastor estava na hora do louvor, e eu como esposa e intercessora, comecei a orar para que ele pudesse ser a boca de Deus neste lugar. E o Senhor trouxe o versículo de Eclesiastes 7:8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E ele falou assim: mas aonde eu vou encaixar esse versículo? E é exatamente nesse momento que Deus quer falar desse versículo. Talvez você tenha começado tudo errado. Aí fala: já começou errado, errado vai ficar. Mas na verdade não é assim. Quando nós permitimos que Deus transforme a nossa vida, quando nós permitimos resetar as nossas vidas, o mais importante é o fim. O mais importante é hoje, como você vai fazer daqui para frente. O passado ficou para trás. O problema é que às vezes nós ficamos vivendo do passado e não deixamos que Deus faça o melhor hoje, e que a nossa vida seja determinada pelo que está acontecendo hoje. Por isso, permita que o fim da sua história seja melhor do que o começo dela. O Espírito Santo está te dando a oportunidade de transformação. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou junto com você para essa transformação. Sozinho você não consegue, mas eu estou com você para essa transformação. Só que essa transformação só irá acontecer se você permitir que eu esteja junto nesse cordão que deve ser de 3 dobras. Você com seus olhos fechados, queridos, se você desejar se ajoelhar no seu lugar, se essa palavra tocou no teu coração, você desejar se ajoelhar no seu lugar, ou se você desejar sair do seu lugar e se ajoelhar aqui no altar do Senhor, faça isso. Faça isso. Se falou o teu coração, se alguma coisa que foi dito nessa noite foi dito para você, sai do teu lugar, se ajoelhe, ou se ajoelhe aí onde você estiver, e deixe com que o Espírito Santo comece a trabalhar de forma poderosa. De forma poderosa. Sabe quando começa a mudança? Agora. É agora. É agora que o Espírito é derramado. É agora que o poder dele vem sobre a minha vida e a tua vida. É agora que as fissuras são tratadas pelo poder do sangue. É agora. Você que ficou no seu lugar aí, que não se ajoelhou, esteja orando. Nós vamos orar junto com esses irmãos. Pai querido, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, juntamente com esses irmãos, entrar diante do Senhor em oração. Pai, Tu conhece as dores, as rupturas, os fracassos,
aquilo que achava que ia ser maravilhoso e não foi. O Senhor conhece os momentos em que eles derramam lágrimas e por muitas vezes com seus olhos secos, momentos que deitam na sua cama e no seu particular começam a sentir as dores daquilo em que ecoa nos seus corações por muitas vezes anos e anos. Nessa noite, ó Pai querido, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha passar sobre a vida de cada um, venha passar sobre as fissuras. Ó Deus, na tradição japonesa é ouro, mas não há nada mais valioso do que a presença do Teu Espírito Santo. Não há nada mais valioso do que o Senhor sobre nós. Não há nada mais curador, transformador, do que o Senhor agindo de forma poderosa sobre cada um de nós, ó Pai. Deus querido, sara o coração dos Teus filhos, sara a vida de cada um deles, ó Pai. Vem com o Teu sangue, vem com o Teu bálsamo e vá sarando todas as feridas, e que as fissuras não venham mais ecoar como um eco de dor, mas que venham sobre eles como testemunho daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor é, do poder miraculoso do Senhor sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma nas Tuas mãos os meus irmãos, ó Pai. Toma os nossos corações. Queremos aprender a reconhecer erros, queremos aprender a pedir perdão, queremos aprender a voltar atrás, queremos, ó Pai, aprender a amar a nossa casa, os nossos filhos, nossas famílias, nossa esposa, nossos maridos. Queremos aprender a fazer isso, porque é um bem precioso na qual o Senhor deu em nossas mãos. Abençoa cada um, ó Pai, e que essas dores que eles têm sentido em seus corações não venham mais gritar, mas que venham testemunhar que num dia de domingo, numa série de mensagens, eles foram curadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te louvamos e oramos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando você